Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando de Hebreus verso por verso. Nós estamos no capítulo 1. Nós estamos no versículo de número 14, falando a respeito do ministério dos anjos. Estamos estudando exaustivamente esse versículo 14, porque eu creio que esse versículo 14 é esclarecedor para a igreja, com o propósito de saber que nós temos o Filho e que o Filho manda nos anjos e que os anjos já foram mandados para a igreja, e nós temos o auxílio, nós temos o ministério, nós temos a diaconia dos anjos ao nosso favor. É isso que nós estamos estudando. E hoje nós vamos chegar à conclusão desse assunto. Nós vamos falar hoje do último ponto, do versículo 14, do capítulo 1. Glória a Deus. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que vão herdar a salvação? Glória a Deus. Nós já vimos quase tudo isso que o texto nos ensina. São todos eles, os anjos, espíritos que ministram, enviados para servir. Nós estudamos tudo isso, o serviço dos anjos no Antigo Testamento com Cristo, e agora o serviço dos anjos na igreja é a favor. O fim do texto aqui diz a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A favor, ou seja, o que faz de graça para alguém, é a nosso favor. Já é um favor o ministério dos anjos, e é um favor gratuito. O fato dos anjos agir está baseado no que Cristo fez por nós, e não em alguma coisa que nós estejamos fazendo. Não tem nada a ver conosco. O trabalhar e o auxílio dos anjos tem a ver com o propósito da igreja, e se nós estamos no propósito da igreja, nós estamos recebendo esse auxílio angelical. Tem a ver com Cristo, que é o cabeça da igreja, tem a ver com os inimigos debaixo dos pés de Jesus Cristo. Então é um favor dado para nós, esse ministério de serviço dos anjos. Veja que a palavra fala a favor daqueles. Essa palavra daqueles está se referindo à igreja. A igreja não é quem quer ser igreja, mas são os nascidos de novo. Só é a igreja os nascidos de novo, os tirados para fora do mundo, os tirados para fora de Adão, os enxertados no reino, os enxertados em Cristo. Foi o que Jesus disse para Nicodemo: se você não nascer da água e do Espírito, se você não nascer da palavra e do Espírito Santo, você não pode ver, você não pode entrar no reino. Ou seja, você só se torna igreja, você só se torna cidadão do reino, participante do reino, o reino de Deus, quando você nasce de novo. Então, quando nós nos tornamos igreja, eclésia, tirados para fora do mundo, enxertados no reino, então esse daqueles é a igreja. A igreja são aqueles que tiveram esse novo nascimento. Não é a religiosidade, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com a religião cristã, a religião evangélica, as igrejas pentecostais, neopentecostais, tradicionais. Não tem nada a ver com esses movimentos. Tem a ver com nascer de novo, tem a ver com nascer da vida do alto, da vida do reino. Então, para se tornar igreja, é preciso nascer de novo. Se daqueles que vão herdar, ou que hão de herdar a salvação. Veja, herdar, nós já nos familiarizamos com essa palavra herdar, kleronomeu, que quer dizer receber o que é de um pai. Ou seja, Jesus já é o herdeiro de todas as coisas, e nós somos herdeiros juntamente com Cristo.
E nós herdaremos o reino quando todos os inimigos estiverem postos debaixo dos pés de Cristo. Então essa palavra tem esse sentido de receber o que é de um pai, de ser herdeiro do reino. Nós somos herdeiros do reino. Nós somos herdeiros desse reino dos céus que nós estamos vivendo na terra, para herdar o reino de Deus, que será todas as coisas. Nós somos o herdeiro. Então, veja que daqueles que hão de herdar a igreja, há de herdar todas as coisas com Cristo, certo? Nós estudamos isso já. Então, a adoção nos dá o direito à herança. Ser adotados como filhos, nascidos de novo, nos dá o direito, nos dá a legalidade para sermos herdeiros do reino, herdeiros de Deus, certo? A adoção, certo? É João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então veja, nós recebemos ao Senhor, mas a todos quanto receberam, nós recebemos. Então nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor, filhos do Abba, filhos da palavra, filhos do Espírito Santo. Nós nascemos de novo, assim como Cristo nasceu de novo. Aqui também em Romanos, no capítulo 8, no verso de número 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Então veja, recebemos o espírito de adoção, certo? Recebemos a condição de sermos filhos de Deus. Então essa adoção nos dá direito a herdar, a ser herdeiros da salvação, certo? Então, em Gálatas vai falar da herança. Nós está dizendo aqui a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E eu estou dizendo que a adoção nos faz nascer de novo. Éramos filhos só de Adão, mas passamos a ser filhos de Deus por adoção ao nascer de novo, ao nascer da água e do Espírito. E essa adoção nos dá direito à herança, nos dá direito a ser herdeiros, como Cristo é herdeiro, a herdar com Cristo todas as coisas. Aqui em Gálatas, no capítulo 4, no verso 30, diz assim: contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Nós somos filhos da livre, nós somos filhos da graça. Então nós vamos herdar como herdeiros do filho da livre, certo? Nós somos os herdeiros. Mas o texto que fala muito a respeito dessa herança maravilhosa está aqui em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 17, que diz: ora, se somos filhos, porque nascemos de novo, somos também herdeiros. Ou seja, a adoção nos dá direito à herança. Se somos filhos, nós herdamos, certo? Herdeiros de Deus, somos herdeiros de Deus, certo? Somos herdeiros, vamos receber o que é de Deus, vamos ser herdeiros do reino de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque o que Cristo, que é também o filho da livre, e nós somos filhos da livre, da graça em Cristo, Cristo herdará e nós herdaremos com Ele, certo? Então olha só, somos herdeiros, está dizendo aqui o texto, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então veja que a palavra salvação no grego é soteria, salvação, a vida eterna e o reino como filho.
A salvação, portanto, aqui se refere a viver a vida do reino. O que é a salvação? Nós fomos salvos do mundo, nós fomos salvos do domínio de Satanás, nós fomos salvos do pecado, nós somos salvos da morte, nós somos salvos, certo? E a salvação nos tira do negativo. Esse é o lado negativo que a salvação, com seu poder, nos tira de lá, do mundo, do pecado, de Satanás e da morte. Nós somos salvos de todas essas coisas negativas, mas a salvação é muito mais do que nos salvar de coisas que são apenas negativas, como o mundo, como o diabo, como o pecado, como a morte. A salvação também tem o seu lado positivo, e aqui a salvação tem esse sentido do lado negativo, de nos tirar de toda essa lama, de toda essa impossibilidade que estávamos envolvidos, de nos livrar do mundo, das garras do diabo, do pecado e da morte. Mas também a salvação fala do lado positivo, que é a vida de Deus, a vida eterna. Nós recebemos vida eterna, nós já recebemos uma parcela de vida eterna, certo? Nós já temos a vida eterna em nós, o Espírito eterno está em nós, a palavra eterna também está em nós. Nós já temos uma parcela, nós fomos selados com o Espírito, e esse selo é um penhor, é uma garantia da nossa salvação, ou seja, já foi depositado em nós uma parcela de vida eterna, certo? E nós vamos herdar, certo? A salvação completa, que não é apenas nos tirar do negativo, porque do negativo nós já fomos retirados. Nós já fomos retirados do mundo, certo? Colossenses 1,13, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós também fomos tirados das garras de Satanás. Ele não é o nosso pai, ele não tem domínio mais sobre nós, ele só tem domínio sobre aqueles que estão no mundo, certo? Nós fomos salvos do pecado, porque Cristo morreu por nós, levou o nosso pecado, e Romanos capítulo 6, verso 11 diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós vamos ser salvos da morte, porque nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. O nosso espírito já recebeu ressurreição. O nosso espírito estava morto com a morte espiritual e recebeu ressurreição. E agora nós vamos herdar a salvação, que é o novo céu, a nova terra, que é a nova Jerusalém, que é viver com Cristo, reinando com Cristo, herdeiro de tudo que Cristo é herdeiro. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Nós estudamos isso nas características do Filho em relação aos profetas, que ele é o herdeiro de tudo, e nós somos herdeiros com Cristo, nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso quer dizer que o que Cristo herdará, quando todos os inimigos estiverem debaixo dos pés do Filho, nós herdaremos também. E quando Cristo vier à terra e reinar sobre a terra, sobre todos os reis da terra, nós reinaremos também. E quando a nova Jerusalém descer do céu em glória para a terra, e Cristo se assentar no seu trono e reinar, nós reinaremos juntamente com Cristo Jesus. Então nós vamos herdar essa parcela futurista da vida eterna. Nós já temos a vida eterna agora aqui, que é o reino de Deus, que é a palavra, que é o Espírito Santo, que é o nome de Jesus, que é o sangue, que é a obra de Cristo, que são os dons espirituais, que é o nosso chamado, que é a nossa vocação, que é o nosso propósito. Tudo isso é o reino de Deus, é a parcela do reino de Deus antecipada até a nós. E nós vamos receber a outra parcela na eternidade, essa parcela de salvação. Essa salvação não só nos tira, então,
das coisas negativas, ela nos coloca no reino e ela nos promete coisas extraordinárias no futuro, ser herdeiro do próprio Deus, ser herdeiro do próprio Cristo. Então, para que se cumpra tudo isso, para que se cumpra toda essa verdade, os anjos são todos eles espíritos ministradores que estão aqui para servir os que vão herdar a salvação, os que vão herdar a vida eterna, os que vão herdar o reino eternal de Cristo, que vão herdar todas as coisas criadas juntamente com o Filho, no Filho. Por isso, os anjos estão na igreja, para que isso se cumpra literalmente, completamente, cabalmente. Isso venha se cumprir em cada filho de Deus, em cada um que foi adotado, em cada um que tem um espírito que chama Abba Pai. Todas essas pessoas que não estão envolvidas com a religião, que não estão envolvidas com a sua própria vida, seus propósitos, seus sonhos, sua vida de ser bem-sucedido, mas estão envolvidos com o reino de Deus, que nasceram da água e do Espírito, possuem o auxílio, o ministério dos anjos, para que possam definitivamente, completamente herdar todas as coisas. A salvação aqui tem o sentido de herdar todas as coisas. Nós já herdamos boa parte das coisas que Cristo fez por nós, mas nós herdaremos todas as coisas. Nós teremos todas as coisas que Cristo tem, também será nossa. Que você possa ter aprendido muitas coisas nesse primeiro capítulo de Hebreus, verso por verso, nesses 14 versículos que nós ficamos aqui, nesses vários vídeos estudando, que você possa ter tido uma compreensão muito maior de Cristo, de Jesus, sendo superior aos profetas, aos anjos, à terra, ao céu, à natureza, e você possa ter aprendido também a respeito do ministério dos anjos, o trabalhar dos anjos, e você possa entender que você está no Filho e que você vive no Filho, que você está no lugar mais superior que possa existir e que os anjos estão para servir, ministrar ao teu favor, porque você herdará todas as coisas com Cristo. O Evangelho é vida, meus irmãos.